da síndrome de ovários. Estou gravando, tá bom, gente? Nós vamos falar um pouquinho da síndrome de ovários policísticos, antecipando já o que vocês vão ter daqui a pouquinho, né? Então, essa síndrome de ovário policísticos, ela foi descrita em 1935 por dois médicos, dois cirurgiões, na verdade, pelo Stein e pelo Leventhal. Inclusive, muitos anos ela foi chamada de síndrome de Stein-Leventhal. E como é que eles descobriram essa síndrome? Eles foram operar algumas pacientes e encontraram isso aqui, ovários aumentados e cheios de cistos, né? Policísticos, que eles chamaram. E analisando o perfil dessas pacientes, o que elas tinham em comum? Elas tinham, essas 7 pacientes, amenorreia, que estavam sem menstruar, há 6 meses, hirsutismo, que é o aparecimento de pelos em locais não convencionais para a mulher, obesidade e infertilidade. Então, a essa síndrome, eles denominaram síndrome de Stein-Leventhal ou síndrome dos ovários policísticos. E então, desde essa época, desde 1935, se conseguiram alguns fatos sobre essa síndrome. Ela é bem frequente, intensidade variável, mas de uma forma geral ela comete 8% das mulheres na idade reprodutiva, o que é bastante. E é a principal causa, 85% dos casos de anovulação crônica, que geralmente é traduzida por irregularidade menstrual. E a principal causa de hirsutismo também. Hoje em dia, o diagnóstico da síndrome de ovários policísticos, ela se faz por critérios clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos, mas de uma forma geral, para ter a síndrome, a paciente tem que preencher 2 de 3 critérios. Ela tem que ter anovulação crônica, um critério, o outro critério é hiperandrogenismo, e o terceiro critério é a imagem de ovários policísticos a ultrassom, que é uma imagem bem característica. Os ovários estão aumentados, com volume maior que 10 centímetros cúbicos, ou então eles têm pequenos folículos, mais do que 12 folículos pequenos, entre 2 a 9 milímetros no ultrassom. Então, o aspecto ultrassonográfico de ovário policístico é uma coisa, a síndrome de ovário policístico é algo mais completo, que abrange, além do aspecto ultrassonográfico, pelo menos mais um fator clínico, né? Anovulação crônica ou hiperandrogenismo. Sendo que a paciente também pode ter a síndrome de ovários policísticos e não ter aspecto de ovário policístico ultrassom. Ela pode ter só esses 2 fatores aqui em cima e não ter esse aspecto. Então, o aspecto ultrassonográfico não traduz a síndrome, mas pode contribuir para o diagnóstico se você tiver mais, pelo menos, um critério. Quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, tem uma série de doenças que podem causar essa síndrome. Então, elas têm que ser excluídas, porque aí, no caso, é uma síndrome de ovário policístico secundária a uma outra doença. Por exemplo, existem defeitos enzimáticos da adrenal que levam a síndromes chamadas hiperplasia adrenal congênita. A própria síndrome de Cushing, ela causa uma síndrome de ovário policístico secundário. Se você tem um tumor produtor de andrógenos, você pode ter uma síndrome de ovário policístico secundário e a causa é o tumor, né? Algumas doenças da tireoide podem causar excesso de prolactina e até hipogonadismo pode ser, vamos dizer assim, confundido com síndrome de ovários policísticos. Então, o quadro clínico, como eu falei, tem esses 2 fatores que são muito importantes. No caso da anovulação crônica, como é que a gente percebe que a paciente está tendo anovulação crônica? Porque ela pode ter oligomenorreia ou amenorreia, né? Pode ter o que fica muito tempo sem menstruar, o endométrio fica hiperplasiando, e quando ela menstrua, ela pode ter uma metorragia. Então, o característico é ficar um tempo sem menstruar, e quando menstrua forte mesmo, né? E, naturalmente, isso leva à infertilidade, porque não está ovulando, pelo menos não todo mês.
O quadro do hiperandrogenismo, excesso de produção de hormônios masculinos pela mulher, se traduz pelo hirsutismo, que eu já expliquei, a acne, a alopécia com uma característica especial, que é a alopécia androgenética, e pode ser tão intenso que até levar a uma virilização, com aumento da massa muscular, alteração da genitália, clitoromegalia, tá? E não faz parte assim como um critério diagnóstico, mas é muito comum nessas pacientes nós encontrarmos obesidade do tipo androide, porque afinal de contas é uma síndrome onde há hiperandrogenismo, né? Então aquela obesidade do tronco, troncular, e também a acantose nigricans. Então, as manifestações do excesso de hormônios masculinos na pele, elas vão se desenvolver sobre a unidade que a gente chama pilosebácea. Tem o pelo e tem uma glândula sebácea aqui na pele, e o androgênio ele vai nessa unidade pilosebácea e transforma aquele pelo que é fininho, que a gente chama de velo, aquele pelo bem simples, num pelo terminal, naquele pelo grosso, que é como o pelo axilar, que é como o pelo pubiano. Só que isso acontece em regiões onde não é habitual a mulher ter esse tipo de pelo terminal. Nós vamos ver quais são, certo? E, ao mesmo tempo, também, o androgênio ele estimula a glândula sebácea e aumenta a produção de sebo, levando a acne, oleosidade da pele, etc. Além disso, podem haver essas manifestações musculares na composição corporal e genitais que eu falei. Então, a gente pode ter quadros de acne mais ou menos severas. A gente pode ter, por exemplo, aqui a gente vê uma mulher com pelos terminais, tá vendo? Nessa região do mento, que é uma região que normalmente a mulher não tem pelos, né? Então, isso caracteriza o hirsutismo. A alopécia androgenética é uma alopécia geralmente central. Existe uma perda de cabelo aqui no centro do scalp, né? E essas manifestações vão depender não só do nível de hormônio masculino, do nível de androgênio que está sendo secretado, mas também da paciente. Então, se nós pegamos uma paciente, por exemplo, com síndrome de ovário policísticos, que é de origem japonesa, ela vai ter uma expressão possivelmente menor desse hiperandrogenismo do que uma paciente portuguesa, que já tem uma base genética para expressar mais essa questão de pelos, né, e de cabelo, etc. Tá? As regiões do hirsutismo, elas foram definidas por esses dois autores aqui, o Ferriman e Gallo. Eles criaram uma escala de 9 regiões, tá, que eu vou dizer para vocês. Então, eles criaram uma pontuação de 1 a 4 para pelos nessas regiões. E com isso a gente consegue dizer quão hirsuta está uma paciente. Isso é útil no início do tratamento, né, para a gente avaliar, e depois para ver também o sucesso do tratamento, que é um dos goals do tratamento, é você reduzir esses pelos. Então, uma das regiões, por exemplo, é a região aqui supralabial. Então, a gente vê que grau 1 de região supralabial é ter pelos terminais bem aqui nas pontinhas dos lábios, grau 2 já tem um pouquinho mais para o centro, grau 3 preenche quase toda a região supralabial, e grau 4 é um verdadeiro bigode, né? A paciente, quando se apresenta, a gente tenta classificar de 1 a 4 a presença de pelos nessas regiões, que são a supralabial, essa região aqui de mento e masseter, certo? A região periareolar, a região supraumbilical no abdômen, a região infraumbilical, a região de ombros, de virilhas, e atrás a região do dorso e a região lombar, tá bom? Então, vocês veem aqui as pontuações de 1 a 4, sempre os pelos terminais grossos que tiverem presentes nessas regiões, nós usamos para classificar. O quadro clínico, como eu falei para vocês, é muito comum ter obesidade nessas mulheres com síndrome de ovário policístico. Essa obesidade geralmente é central, e acho que não tem obesidade, um percentual grande tem sobrepeso, né? Então, a gente pode dizer que o índice de massa corporal é acima do normal em perto de 75% dessas mulheres.
E algo muito comum também é apresentarem hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia ela tem uma relação direta com o nível de androgênio. O androgênio estimula a hiperinsulinemia. E a obesidade também. Mas mesmo nas mulheres não obesas com ovário policístico, elas têm essa hiperinsulinemia. E aí, como marcador dessa hiperinsulinemia, não sei se vocês já escutaram falar, existe essa situação que se chama acantose nigricans. É uma pigmentação da pele, geralmente nas dobras. Ela é uma pigmentação meio rugosa, ela é papilomatosa. Você pode ter no pescoço, nas axilas, no cotovelo, nos joelhos, e é um marcador de hiperinsulinemia. Você pode ter essa acantose nigricans em pelo menos 5% ou até mais, dependendo também da genética. Então, quanto mais clarinha a paciente, menos ela expressa, quanto mais morena. Aqui no Brasil, a gente tem uma população mais morena. Então, a presença de acantose nigricans chega a ser bem maior, né, do que 5%. Então, como é que nós podemos explicar por que acontece essa síndrome de ovários policísticos? Nós temos os fatores genéticos predisponentes, né? E nós temos também os fatores ambientais, como a obesidade, sedentarismo, a dieta inadequada, até alterações dentro do útero que vão causar o aparecimento dessa síndrome. A resistência insulínica, vamos dizer que é um grande fator genético e ambiental também. Então, essas pacientes, elas podem nascer já com uma tendência, tanto as magras quanto as obesas, a ter resistência insulínica. Então, o pâncreas tem que fazer mais insulina para vencer essa resistência. Existe uma peculiaridade dessa resistência que essas pacientes podem ter resistência no músculo, no fígado, nos vasos, no tecido adiposo, mas o ovário, a adrenal e a pele, eles são sensíveis à insulina. Então, a ação da insulina nesses órgãos sensíveis pode levar a algumas consequências que são características da síndrome de ovário policístico. No ovário, nós temos aqui no folículo do ovariano, a gente tem as camadas da célula da teca e da granulosa, né, que estão expressadas aqui esquematicamente, teca e granulosa. Então, na célula da teca, elas fazem uma sinergia entre elas para a produção de hormônios. O LH estimula as células da teca a fazer os androgênios e o FSH faz com que esses androgênios virem estrogênios, a partir dos androgênios, né? O que acontece? Existe receptor para a insulina nas células da teca. E é como se a insulina aqui amplificasse a ação do LH na produção dos androgênios. Então, você tem muito mais produção de androgênios e menos produção de estrogênios. Então, daí a gente explica esse hiperandrogenismo da síndrome, né? Nesses casos de resistência insulínica. E aí, por exemplo, a partir desse hiperandrogenismo, que pode causar acne, alopécia, pelos, obesidade central, você tem também uma menor produção do estradiol e maior produção da estrona nessa síndrome. O hiperandrogenismo faz com que aumente a relação LH e FSH na hipófise, e o aumento do LH e a diminuição do FSH vai perpetuar esse estímulo das células da teca em fazer androgênios. Então, é o que a gente chama de círculo vicioso da síndrome de ovários policísticos. Dentro desse círculo que aborda mais a questão da hipófise, hipotálamo e ovário, existe o círculo vicioso também da resistência insulínica. Então, a hiperinsulinemia, como a gente viu, age na célula da teca, fazendo com que haja aumento de androgênios. Esse aumento de androgênios vai mudar a composição corporal, aumenta o recrutamento e o tamanho dos adipócitos do abdômen. Esse depósito de gordura abdominal vai aumentar a hiperinsulinemia e, com isso, um novo círculo vicioso se perpetua, prejudicando aí a ação da insulina. Quando nós vemos o perfil hormonal dessas pacientes, nós vemos, então, que é bem comum haver um aumento do LH, ou da relação do LH em relação ao FSH, mas não é um critério diagnóstico, né?
o critério diagnóstico é você ter hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Então, você pode ter aumento de testosterona, um aumento discreto da androstenediona, também da 17-hidroxiprogesterona. Quando você tem aumento de androgênios, a SHBG, que é a proteína ligadora, ela cai, e a hiperinsulinemia também é bem comum, né? Essa hiperinsulinemia, ela pode progredir, levando até um pré-diabetes. Então, começa com uma resistência insulínica ao longo da vida, ainda mais se essa paciente é obesa, se não tem um estilo de vida adequado, ela progride para a hiperglicemia, né? Levando a uma intolerância à glicose ou pré-diabetes e até diabetes tipo 2, e com as anormalidades lipídicas compatíveis com essa síndrome, né, que é a síndrome metabólica, aumento do triglicerídeo e diminuição do HDL. Tanto que um dos consensos que foi feito para a síndrome de ovário policístico recomenda que se já avalie se essas pacientes têm algum grau de intolerância à glicose quando se faz o diagnóstico, quando elas já são obesas, porque aí está juntando dois fatores que propiciam já alterações glicídicas, né? Então, a síndrome de ovário policístico não é uma síndrome só ginecológica, ela também tem consequências metabólicas e cardiovasculares, por causa dessa hiperinsulinemia, por causa da síndrome metabólica. Essas pacientes costumam ter mais hipertensão, mais diabetes, mais infarto, e do ponto de vista de complicações ou consequências ginecológicas, uma delas é a infertilidade, né? Elas podem também ter um excesso de formação de cistos ovarianos, cistos grandes até, principalmente quando elas usam medicações para estimular a ovulação, e elas então também têm mais risco na gravidez e no parto, porque com esse quadro metabólico, elas desenvolvem mais hipertensão do que mulher descontrole, mais pré-eclâmpsia, mais diabetes mellitus gestacional, e com isso o recém-nascido dessas mulheres tem mais risco também de ir para uma UTI neonatal. Além disso, por causa dessa questão de não menstruar adequadamente, né, de não fazer ovulação todo mês, existe uma hiperplasia do endométrio mais comum. Então, o endométrio prolifera, tem estrogênio, mas não tem progesterona. Existe um estímulo persistente do endométrio através da estrona, que é um estrogênio fraco, sem haver a contrapartida da ação inibitória da progesterona da ovulação. Então, isso ocasiona hiperplasia de endométrio, que é uma lesão precursora de carcinoma de endométrio, que também é associado, esse carcinoma de endométrio também tem uma tendência maior em quem é obeso e diabetes tipo 2. Então, nós temos aí uma combinação que, de várias formas, pode aumentar o risco de câncer de endométrio nessas pacientes. Sabendo disso, são preconizadas algumas medidas quando a gente faz esse acompanhamento dessas pacientes. Então, já falei que em obesas fazer uma avaliação da tolerância à glicose, quando elas estão grávidas, se elas sejam obesas ou não, também avaliar. Por volta dos 35 anos, monitorar lipidograma, lipoproteínas, e a partir dos 40 também monitorar o teste de tolerância à glicose e o perfil lipídico a cada 3 a 5 anos. E o tratamento dessas pacientes? Quer dizer, o tratamento de primeira linha é mudança de estilo de vida, redução de peso, e de segunda linha são medicamentos específicos para a queixa de cada paciente, porque são pacientes que podem ser muito heterogêneos. Tem algumas que têm mais hiperandrogenismo, tem outras que têm mais irregularidade menstrual, tem outras que querem engravidar, né? Então, o tratamento medicamentoso é meio que direcionado para as queixas, mas o tratamento básico de mudança de estilo de vida e peso ideal é para todas, né? Para vocês terem uma ideia de como o peso, a perda de peso é importante, né? A perda de peso de 5 a 10% do peso total, ele é capaz de reduzir os níveis de hormônios masculinos e de insulina, mais do que medicamentos. Então, por exemplo, esse estudo aqui comparou a metformina, que é um sensibilizador de insulina, com perda de peso de 7% e atividade física. Então, houve melhora nessas pacientes que fizeram mudança de estilo de vida em 41%. Nas que usaram metformina,
Nas que usaram metformina, apenas 17%. E no mais, o tratamento é dirigido às queixas. Quando a queixa, por exemplo, é irregularidade menstrual, uma medicação clássica que a gente usa é o contraceptivo oral, porque se está havendo um excesso de estímulo do ovário na produção de androgênio, o contraceptivo oral bloqueia isso, né? Ele suprime a função ovariana. E ele tem algumas outras ações bem interessantes também. Se a gente compara, por exemplo, contraceptivo a longo prazo em mulheres com síndrome de ovário policístico versus quem não usou, nós vemos que o índice de massa corporal nas usuárias ficou estável, em quem não usou aumentou, a cintura diminuiu nas que usaram, ela aumentou ou ficou igual em quem não usou, a tolerância à glicose melhorou em quem usou e não melhorou em quem não usou, insulina diminuiu, nas que não usaram aumentou ou ficou estável, e o HDL teve um aumento. Nesse tipo de paciente, o ideal é usar contraceptivos que tenham como componente progestógeno um que não seja muito masculino, porque ela já tem muito hormônio masculino, né? Então, a gente tem, de preferência, esses aqui que são antiandrogênicos, a clormadinona, a drosperinona e ciproterona, são os preferenciais, e aí eles vão agir na síndrome de ovário policístico suprimindo o LH, eles vão diminuir a produção dos androgênios, vão diminuir a atividade da 5-alfa-redutase, eliminar essa metrorragia, eliminar a irregularidade, eles agem de muitas formas, aumentando a SHBG e diminuindo também a testosterona livre, né? Aí, isso o progestógeno, então, ele é antiandrogênico, ele é um plus, pode até ajudar nessa questão do hirsutismo da acne. Quando o nosso objetivo é tratar o hiperandrogenismo, o progestógeno ele pode suprimir a produção androgênica, né? Pode também fazer, a gente pode e deve associar um tratamento cosmético e pode-se também associar um bloqueio do receptor de androgênio periférico ao tratamento supressivo da produção, que é pelo contraceptivo, geralmente, né? Mas para ser mais forte, existem alguns bloqueadores do receptor androgênico que podem ser associados, principalmente quando você tem hirsutismo, né? Então, aqui a gente tem uma fila, né, dos progestógenos que tem mais atividade antiandrogênica. O principal é acetato de ciproterona, dionageste também tem, drosperinona e clormadinona. Já a metformina para hirsutismo não é tão interessante, tá? Ela é interessante para outras questões. Para o hirsutismo, além do contraceptivo, então, a gente pode usar esses antiandrogênicos, que são substâncias que fazem uma ligação competitiva com o receptor de androgênio. Por exemplo, o próprio acetato de ciproterona nós temos isolado, a espironolactona, a flutamida não se usa mais, ou o finasteride. E quando nós usamos esse tipo de substância que bloqueia o receptor androgênico, é muito importante que a paciente esteja evitando gravidez, porque se ela, por exemplo, engravidar de um menino, todo o desenvolvimento desse feto masculino vai ficar bloqueado. Então, um exemplo aqui é o acetato de ciproterona. Ele vai se ligar, vai inibir a ligação com a dihidrotestosterona no receptor androgênico, então vai levar menos dihidrotestosterona e menos produção de sebo, de pelos, conforme for. Ele é um progestógeno que tem uma meia-vida longa, geralmente a gente dá 10 dias só no mês, pode ser associado ao contraceptivo, e como eu falei, inibe essa ligação da testosterona ou dihidrotestosterona. Um outro antiandrogênico é a espironolactona, que também é um progestógeno, ele inibe também a P450C17. Tem uma vantagem e desvantagem, dependendo da pressão da paciente, que ele é um antimineralocorticoide também. Um paciente que tem a pressão mais baixa, a gente tem que dar doses menores. Ele pode ser associado ou não a um contraceptivo. E tem um outro tipo de antiandrogênico que é uma ação um pouquinho diferente, não é da ligação no receptor do androgênio que ele bloqueia a ação da 5-alfa-redutase, que é o finasteride.
Então, a 5-alfa-redutase transforma a testosterona num androgênio mais ativo, a dihidrotestosterona, que é o que se liga no receptor. Então, esse finasteride ele não é um progestógeno, ele não tem efeito hormonal, ele pode ser usado sozinho, e ele vai agir reduzindo o nível do androgênio mais ativo no receptor. E, naturalmente, tem que ser feito também um tratamento cosmético. Então, a paciente que já tem pelos, ela tem que tirar. Pode ser com laser, existem alguns cremes recentemente que fazem isso. Na alopécia também você tem que fazer um tratamento local, geralmente é minoxidil, mas também tem estrogênio para o cabelo local, que pode ser usado, para já tratar aqueles pelos já formados ou aquelas regiões que já estão sem cabelo, né? Se a paciente quer engravidar, né, aí você precisa agir de uma outra forma. Vocês lembram que tinha uma alteração daquela relação LH-FSH? E para haver ovulação, você precisa do FSH. Então, existem medicamentos que agem como estrogênio, como inibidores da aromatase, que agindo na periferia fazem um estímulo para o hipotálamo e para a hipófise para produzir LH e FSH, principalmente FSH. Então, hoje em dia, a primeira linha é o letrozol, que é um inibidor da aromatase. Antigamente se usava também citrato de clomifene. Se dá no início do ciclo e pode ser associado a HCG para rotura dos folículos. Ou então, o próprio FSH puro, em injeções, que é mais caro, né? Também no início do ciclo, e associado a HCG para rotura folicular, mais eficaz, mas mais caro. E existe também o risco de hiperestímulo que a gente tem que analisar. A metformina, que é um sensibilizador de insulina, eu falei para vocês que para hirsutismo não funciona muito, mas para essa questão de ovulação parece que funciona. Existem estudos mostrando que ela aumentou a ovulação comparada a placebo e também associada ao citrato de clomifene. Então, pode ser uma medida útil. E quando nenhuma dessas medidas medicamentosas surte efeito em relação à fertilidade, aí a gente pode partir para o tratamento cirúrgico. Antigamente se fazia uma ressecção em cunha, hoje isso está substituído por uma eletrocauterização com laser, por laparoscopia. Qual é o objetivo disso? É diminuir o número de células da teca, que são as que produzem androgênios, certo? Então, por um método ou por outro, você está diminuindo essas células. E no primeiro ano, realmente, você tem uma resposta muito boa. Você tem ovulação em 70% a 94% e até gravidez. Mas com o tempo, o que acontece é que começam a aparecer aderências, porque mal ou bem você está fazendo um procedimento cirúrgico ali, né? E ali a resposta é finita, porque essa diminuição de células da teca elas vão se recompondo e novamente começam a produzir mais androgênios, e aí você soma também a questão de ter produzido aderências com esse procedimento. Então, é a última coisa a se fazer nessa situação, tá bom? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem uns minutinhos finais aqui.